nessa nossa última aula sobre locação, pessoal, nós vamos trabalhar as duas últimas espécies de locação, que são as locações para fins residenciais e as locações para fins comerciais, tá, pessoal? Foram as duas partes que ficaram faltando aí do nosso conteúdo, tá? Vejo, pessoal, que, como eu disse para vocês aqui, como já está anotado, a locação para fins residenciais estão em dois artigos do nosso código, na nossa lei de locação, que é o artigo 46 e o artigo 47. São dois artigos bem simples, pessoal, que não tem muita complexidade. Então, vamos lá para esses dois artigos. Primeiro, o artigo 46. Olhem lá o que fala o artigo 46, aqui. Nas locações ajustadas por escrito, por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá a fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Então, veja, pessoal, que a ideia aqui é a mesma do Código Civil que nós vimos lá quando nós vimos a questão do prazo determinado, né? Ou seja, pessoal, contrato com prazo determinado, quando nós temos lá um contrato de locação com prazo determinado, pessoal, na locação para fins residenciais, o prazo mínimo é 30 meses, tá, gente? A ideia do artigo 46 é essa, depois vocês vão entender melhor quando a gente vê o artigo 47. Mas, pessoal, o mínimo para a locação residencial é 30 meses de contrato. E aí o que acontece, pessoal? Acabou esse prazo de 30 meses aí. Precisa de notificação do locatário para ele sair, pessoal? Não, tá? Não precisa de notificação do locatário, tá, gente? Então, veja, pessoal, o artigo 46 traz para nós duas informações importantes. Primeiro, ele se refere ao contrato com prazo determinado, tá? Contrato de locação com prazo determinado, tá? Segundo, pessoal, aliás, que é a primeira informação que ele nos fornece. Esse contrato para fins residenciais, pessoal, tem que ter no mínimo 30 meses de contrato, de tempo. Quando se fala em prazo determinado, nós temos que ter aí 30 meses de contrato, certo, pessoal? Ok? E acabou esses 30 meses aqui, aí entra a ideia do Código Civil. Precisa de notificação, pessoal? Não, não precisa de notificação. Tá? Então, acabou o prazo de 30 meses, não preciso de notificação. O locatário é obrigado a sair, independentemente de notificação. Só que aí vem aquele mesmo detalhe lá do Código Civil, pessoal. Acabou o prazo, o locatário não saiu, o locador também não se opôs. Qual a consequência disso? O locatário não saiu e o locador não se opôs, pessoal. Qual a consequência disso? A resposta, pessoal, está lá no parágrafo 1º do artigo 46. A ideia é a mesma do Código Civil, pessoal. Então, olhem lá, ó. Fim do prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de 30 dias, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. Então, olhem lá, pessoal. Qual é a consequência, então, dessa situação onde o locatário não saiu e o locador não se opôs, pessoal? Passado 30 dias, pessoal, o que vai acontecer? Nós vamos ter a prorrogação do contrato agora com prazo indeterminado, tá, pessoal? Então, nosso contrato vai passar a ser com prazo indeterminado. Um outro detalhe importante, pessoal. Em se tratando do prazo indeterminado, contrato com prazo indeterminado. Lembrando, pessoal, que esse prazo indeterminado aqui pode ser convencional ou legal, né? Igual é lá no Código Civil, né? Convencional quando está no próprio contrato de locação, como eu falei para vocês que a casa onde eu morava era assim, era um prazo indeterminado. E a legal, pessoal, é dessa situação aqui da prorrogação, né? Então, a lei mandou prorrogar por prazo indeterminado, né? Então, nessas duas situações aqui, pessoal, de prorrogação com prazo indeterminado, legal ou convencional, como é que faz, pessoal, para o locatário ou o locador encerrar o contrato, pessoal? Nós vamos lá para o parágrafo 2º do artigo 46. Olhem lá.
Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de 30 dias para desocupação. Então, olha aí, pessoal, a ideia desse artigo aqui é exatamente a mesma do Código Civil. A diferença é que aqui, pessoal, a lei de locação, ela estabelece um prazo, né? Então, sendo por prazo indeterminado, seja convencional, seja legal, qual que vai ser a consequência, pessoal? A resilição pode ocorrer a qualquer tempo, respeitando o prazo de notificação de 30 dias. Tá, pessoal? Então, aí com 30 dias, eu posso pedir a desocupação do imóvel, notificando, tá? Dando esse prazo aí de 30 dias. Tá? Lembrando, pessoal, que no Código Civil não temos prazo. No Código Civil era prazo razoável. Na locação de imóveis, um prazo de 30 dias para desocupação. Tá? Igual a gente viu lá no comecinho da lei de locação. Só que em cima dessa prorrogação aqui, pessoal, legal, nós temos que observar um detalhe importante, que está no artigo 47. O que fala o artigo 47, pessoal? O artigo 47, pessoal, vai tratar para nós de quando não se respeita o prazo mínimo de 30 meses. A principal consequência, pessoal, é essa daqui. Prorrogação do contrato com prazo indeterminado, tá? Então, aquela situação onde nós temos aí contrato de locação de imóveis, pessoal, com prazo de 1 ano. Né? Tecnicamente, pessoal, está errado esse tipo de contrato. E aí, nessa situação, eu vou aplicar o artigo 47. Tá? Quando não se respeita o prazo mínimo de 30 dias, de 30 meses, primeira consequência é a prorrogação do contrato com prazo indeterminado, pessoal. E a segunda consequência é a exceção a essa regra que a gente acabou de ver aqui do 46, parágrafo 2º. Ou seja, pessoal, eu não vou poder resilir o contrato. Só vou poder resilir o contrato, pessoal, nas hipóteses previstas no artigo 47, que a gente vai ver agora. Então, quando eu não respeito no contrato esse prazo mínimo de 30 meses aí, basicamente nós temos duas consequências. A primeira consequência é que o contrato vai ser prorrogado por prazo indeterminado. E a segunda consequência, pessoal, é que esse contrato só vai poder ser resilido nas hipóteses do artigo 47. Ou seja, se a situação não se enquadrar aí nas hipóteses do artigo 47, você não vai poder resolver o contrato. Tá? Isso aí é importantíssimo. Artigo 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito com prazo inferior a 30 meses, por isso que os doutrinadores falam que o prazo mínimo é de 30 meses para locação com fins residenciais, tá? Porque o artigo 47 trabalha uma ideia de penalidade quando se desrespeita esse prazo. Quando ajustado verbalmente ou por escrito com prazo inferior a 30 meses, findo o prazo estabelecido, por exemplo, 1 ano, 12 meses, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado. Somente podendo ser retomado o imóvel, ou seja, só podendo ser denunciado o contrato, resilido o contrato por parte do locador, pessoal, primeiro, inciso 1, nas hipóteses do artigo 9º, que a gente estudou lá no comecinho, né? Hipótese de resilição do contrato. Inciso 2, em decorrência de extinção do contrato de trabalho, que fazia com que o empregado se mantesse naquele imóvel. 3, se foi pedido para uso próprio do seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente, que não disponha, assim como o seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. Lembram disso aqui, pessoal? Na aula passada nós vimos que se o locador pede o imóvel para uso próprio do cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, e não cumpre essa finalidade, pessoal, ou cumpre por um prazo inferior a 1 ano, isso constitui crime. Tá? A gente viu isso lá na lei de locação. Constitui uma penalidade, vai trazer aí uma sanção penal, né? Além da sanção civil. Além disso, pessoal, a gente tem que considerar o parágrafo 1º em relação a essa situação aí. Então, lá na hipótese do inciso 3, a necessidade deverá ser judicialmente demonstrada. Ou seja, pessoal, na hipótese do inciso 3, pessoal, normalmente eu não preciso de uma ação para poder pedir que o locatário saia do imóvel. Tá? Eu posso fazer isso através de uma notificação pura e simples. Mas existem, pessoal, duas situações onde, para eu pedir
o imóvel com base no inciso 3, eu vou precisar de uma ação judicial, tá? São duas situações graves, ok? Então, olhem lá. A linha A, o retomante, alegando necessidade de usar o imóvel, estiver ocupando com a mesma finalidade outro de sua propriedade situado na mesma localidade, entendido aqui mesma cidade ou região, ou residindo ou utilizando o imóvel alheio, já tiver retomado o imóvel anteriormente. Olha aí, pessoal. Então, nessa primeira situação, eu só vou poder pedir a retomada do imóvel com base em ação judicial. Segunda situação, quando for para uso do ascendente ou descendente, beneficiado com a retomada, já residir em imóvel próprio, tá, pessoal? Então, o ascendente ou descendente já reside em imóvel próprio. Então, nessa situação, pessoal, a resilição, com base no inciso 3, só vai poder ocorrer se houver aí decisão judicial. Se não houver decisão judicial, não vai ter resilição. Tá? Um exemplo da linha B, pessoal, é aquela situação onde o seu filho é casado, sua filha é casada, e aí eles moram numa casa própria, e aí eles se divorciam, pessoal. Nessa situação, eu tenho aí um fundamento judicial para pedir a retomada do imóvel, tá? Que é o divórcio da filha e ela precisa de uma casa para morar. Beleza? Então, na hipótese de inciso 3, parágrafo 1º, aí sim eu vou precisar, né, dessa ação de despejo aí, tá? E se ele não sair voluntariamente, né, na hipótese do inciso 3 geral, aí vai precisar da ação de despejo também. Vamos para o inciso 4 agora. Se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para realização de obras aprovadas pelo poder público, que aumentem a área construída em no mínimo 20%, ou, se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensionato, ou pensão, em 50%, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, que aqui na hipótese do inciso 4, a gente tem que considerar aquela situação onde o poder público manda fazer obras, que a gente estudou lá no comecinho da lei de locação. O poder público manda fazer obras e não há a possibilidade do locatário continuar no imóvel, né? Aí, nessa situação, não tem como ele continuar, então vai ser resilido o contrato. Lembrando que essa situação aqui também, pessoal, pode configurar crime, tá? Se o locador pede o imóvel para reformas e depois, pessoal, não faz a reforma, né? Então, nessa situação também nós vamos ter aí uma hipótese, incidência de uma penalidade, uma sanção penal. Basicamente, para aplicar o artigo 47, o locatário tem que protestar isso judicialmente, tá? Porque, assim, se o locatário não reclama, quem que vai brigar por isso? A gente está falando aqui o que está na lei. Então, tecnicamente, pessoal, o prazo mínimo deveria ser 30 meses. Vamos supor, então, que o locatário assinou por 12 meses, um ano, e aí, acabou esse um ano, o locador quer que ele saia. E ele não quer sair. Aí, nessa situação, ele vai fazer valer o artigo 47 através de uma ação judicial. E acabou os 12 meses, não tem mais interesse em continuar. Quem que vai protestar por isso? Ninguém, né? Então, em regra, pessoal, quem teria interesse de exigir a aplicação do artigo 47 é o locatário, né? O locador em si não tem muito interesse. Beleza, então, gente. E o último inciso, se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos, tá, pessoal? Então, aí, passou 5 anos de prazo, nós vamos ter aí o encerramento do contrato de locação pela resilição. Lembrando, pessoal, que esses 5 anos aqui de contrato significa 60 meses, tá? Significa 60 meses de contrato. Então, veja, pessoal, que a penalidade para o locador é bem pesada, tá? É bem pesada. Vejo que, tecnicamente, ele seria obrigado a cumprir 30 meses de contrato. Quando ele desrespeita esse prazo mínimo de 30 meses, pessoal, o prazo mínimo, vamos dizer assim, passa a ser 60 meses, passa a ser 5 anos, que é bastante prazo. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar aí. Então, resumindo esse artigo 47 aqui, gente, o prazo mínimo é de 30 meses. Se eu ter o contrato com menos de 30 meses, nós temos aí duas consequências. Primeiro, é a prorrogação disso por prazo indeterminado,
tá, pessoal? Lembrando que esse automaticamente aqui, pessoal, significa dizer isso se o locatário protestar, né? Porque ele é quem tem interesse nisso daqui. Então, se ele não protesta, se ele cumprir os 12 meses e ele quer sair do imóvel, ele sai. Quem que vai reclamar isso? Ninguém, né? E segunda consequência, pessoal, são essas 5 situações aqui onde o locador vai poder pedir a resilição do contrato, pessoal. Se não for por uma dessas 5 situações ou outras, pessoal, que a gente viu genericamente lá na lei de locação, desde o começo da lei de locação, se não for uma delas, pessoal, o nosso locador não vai poder pedir a resilição do contrato. Locação para fins não residenciais. Essa modalidade de locação aqui, pessoal, está lá no artigo 51 ao 57. A gente não vai ver todos esses artigos aqui, porque muita coisa do contrato de locação para fins não residenciais, pessoal, envolve direito empresarial. Por isso que algumas coisas vocês acabam vendo lá dentro de direito empresarial. Mas assim, como é que eu faço para saber se o meu contrato é para fins não residenciais? Simples, pessoal. Basta você fazer uma seguinte análise. Se não é para residência ou para temporada, chuta que é para fins não residenciais. Se eu estou na dúvida se é para fins residenciais ou não, pessoal, basta você fazer o seguinte raciocínio. Se não é para residência, ou seja, moradia, se não é para essa finalidade aqui, pessoal, moradia, então, tecnicamente, né, ou vai ser para temporada, e se não for nem para um, nem para outro, é não residencial. Lembrando, pessoal, que o não residencial aqui pode ser para várias coisas. Pode ser para um comércio, pode ser para uma empresa, pode ser para uma fábrica, uma indústria, um hospital, um estabelecimento médico, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, um escritório de engenharia. Então, pessoal, para N, né, fatores, qualquer coisa que não esteja relacionada à residência ou temporada. Então, vamos lá, pessoal. Artigo 51. O artigo 51, pessoal, ele está se referindo à locação para fins comerciais, tá? Especificamente para fins comerciais. Olhem lá, pessoal, o artigo 51, o que ele fala? Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que cumulativamente. Então aqui, pessoal, ó, o locatário tem direito à renovação do contrato. Por quê, pessoal? Porque quando nós estamos falando de comércio, não sei se você já tiver direito empresarial, mas como nós estamos falando de comércio, pessoal, nós temos que considerar que o comércio envolve uma outra coisa chamada de ponto comercial. Então, quando nós temos a locação para fins comerciais, pessoal, tecnicamente, você também está alocando uma coisa que chama ponto comercial. E esse ponto comercial, pessoal, pertence ao proprietário do comércio e não ao locador. Por isso que nós temos essa situação da renovação da locação. Porque o que acontece, pessoal? Seria muito fácil para o locador alugar lá o imóvel, o locatário instalar um ponto comercial, tornar aquele ponto comercial importante, e aí o locador, ao seu bel prazer, simplesmente manda o locatário sair de lá, né? Depois que acaba o prazo do contrato. E não é assim que funciona. Por quê? Porque aí o que acontece? O locador pode simplesmente abrir uma loja lá com a igual finalidade e roubar toda a clientela desse locatário. E aí, obviamente, nós vamos ter interferência aí no ponto comercial. Então, pessoal, por isso que nas situações que envolvem aí comércio, pessoal, o locatário tem direito de renovação. E esse direito de renovação, pessoal, pode inclusive ser exercido judicialmente, tá? Se não houver consenso, ele pode pedir essa renovação judicialmente. Mas, para nós termos essa renovação aí, pessoal, nós precisamos ter 3 requisitos cumulativos. Quais são esses 3 requisitos, pessoal? Primeiro, o contrato a renovar deve ter sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Segundo, o prazo mínimo do contrato a se renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dele, pessoal, deve ser aí por pelo menos 5 anos. 5 anos de contrato. E terceiro, o locatário deve estar explorando ali o comércio por pelo menos 3 anos, tá, pessoal? Então,
Vamos anotar aí esses 3 requisitos. O locatário, na finalidade comercial, o locatário tem direito de renovação quando atender os seguintes requisitos. Primeiro, como eu disse para vocês, o contrato deve estar por escrito e com prazo determinado. Segundo, pessoal, prazo mínimo do contrato de 5 anos. Então, o contrato já deve estar aí numa vigência de pelo menos 5 anos, pessoal. Seja num único prazo ou seja a somatória dos prazos. Então, somatória do prazo ou em prazo único, né? No mínimo 5 anos ele tem que estar lá no imóvel. E, por fim, pessoal, ele deve estar exercendo a atividade comercial daquele ramo lá, pessoal, por pelo menos 3 anos. Então, basicamente, nós temos que ter esses 3 requisitos para o locatário ter direito de renovação. Se ele não preencher esses 3 requisitos, ele não tem direito de renovação judicial, se não houver consenso. Dentro desse artigo aqui, pessoal, tem um outro parágrafo, tem um parágrafo aqui que é muito importante também, que é o parágrafo 5º. Por quê, pessoal? Porque o parágrafo 5º traz para nós um prazo de decadência para o locatário exercer esse direito. É uma forma de contar um prazo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, tá, gente? Olhem lá. Do direito à renovação decai aquele que não propuser ação no interregno de 1 ano, no máximo, e até 6 meses, no mínimo, anterior à data da finalização do contrato em vigor. Ou seja, pessoal, se o locatário tem interesse na renovação e não chegou num consenso, ele tem que entrar com a ação pedindo a renovação, pessoal, considerando o seguinte prazo: 1 ano a 6 meses, contando, pessoal, retroativamente do fim do contrato. Então, pessoal, vamos supor, o contrato vence em 2021, em março de 2021. O contrato vence em março de 2021. Então, pessoal, começou para mim agora, em março de 2020, o prazo de 1 ano para eu entrar com essa ação. Então, entre esse 1 ano, março de 2020, e 6 meses depois, eu vou ter de março de 2020 a setembro de 2020, pessoal, para entrar com a ação pedindo a renovação. Se não entrar com a ação pedindo a renovação nesse prazo, pessoal, de março a setembro de 2020, eu vou ter decadência no direito de renovação. A redação do artigo é bastante complicada, pessoal. Então, vamos colocar aqui. Qual que é o prazo, pessoal? 1 ano no máximo e até 6 meses no mínimo anteriores à data de finalização do contrato. Tá? Então, é que nem eu falei para vocês. Então, se o meu contrato ele vence em março de 2021, então, tecnicamente, pessoal, eu tenho de março de 2020 até setembro de 2020 para entrar com a ação, ok? Então, eu tenho exatamente esse prazo para entrar com a ação. 1 ano antes até 6 meses antes. Então, se o meu contrato vence em março de 2021, então eu vou ter de março de 2020 a setembro de 2020 para entrar com a ação. Passou isso, não tem mais direito à renovação. A par disso daí, nós temos no artigo 52, gente, algumas situações onde o locador não é obrigado a renovar, tá? Situações onde o locador não é obrigado a renovar. O locador não será obrigado a renovar o contrato se, 1, por determinação do poder público, tiver que realizar no imóvel obras que importem sua radical transformação ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade, tá, pessoal? Então, se o proprietário precisar reformar por determinação do poder público ou quiser reformar para ampliar a propriedade alugada, pessoal, e não for possível o locatário continuar, então, nessa situação, ele não está obrigado a renovar o contrato. E segundo, pessoal, o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio, por ele locador, ou para transferência de fundo de comércio, que é uma sociedade, tá, pessoal? Então, ele próprio usar, ou uma sociedade em que ele é sócio, poder utilizar, tá? Existência aí há mais de 1 ano, sendo detentor da maioria do capital locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente, tá, pessoal? Então, nessas duas situações aqui, o locador não é obrigado a renovar o contrato, tá, pessoal? Mesmo que o locatário preencha esses 3 requisitos aqui e esteja dentro desse prazo aqui, pessoal,
o locador não vai ser obrigado a renovar, né, nessas duas situações aqui. A par da locação para fins comerciais, pessoal, nós temos outra situação de locação que o artigo 53 trabalha, que é para fins não comerciais, ou às vezes é até para fins comerciais, mas é uma atividade considerada especial. E aí, então, nós vamos ter essas situações aqui, pessoal. Locação para uso de hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde ou de ensino autorizados e fiscalizados pelo poder público, além de entidades religiosas, pessoal, igrejas, por exemplo, né? Então, pessoal, são aqui situações especiais que podem ou não constituir aí um comércio, mas são situações especiais, tá, gente? Nessas situações aqui, nós vamos aplicar o artigo 53. Das locações de imóveis utilizados para hospitais, unidades sanitárias, oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo poder público, bem como entidades religiosas devidamente registradas, o contrato de locação somente poderá ser rescindido, leia-se resilido, somente poderá ser rescindido ou resilido, nas hipóteses do artigo 9º, ou se o proprietário, promissário comprador, promissário cessionário em caráter irrevogável emitido na posse com título registrado, que haja quitado o preço da promessa ou que, não tendo feito, seja autorizado pelo proprietário, pedir o imóvel para demolição, edificação licenciada ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de 50% da área útil, tá, pessoal? Então, nós temos duas situações onde nós podemos ter a resilição nessa hipótese do artigo 53 dessas atividades especiais aqui, pessoal. Primeiro, as hipóteses do artigo 9º, e segundo, a hipótese onde o proprietário ou quem comprou o imóvel, pessoal, quiser o imóvel para demolir ele ou para fazer uma reforma que vai aumentar aí a área útil dele em 50%, tá, pessoal? Então, vamos colocar lá a regra desse artigo 53 é que esses contratos para essa finalidade especial aí não podem ser resilidos, tá, pessoal? E aí, em cima dessa regra, eu tenho duas exceções. Primeira exceção, artigo 9º, e segunda exceção, pessoal, para fins de demolição, edificação, reforma que venha aumentar a área útil do imóvel em 50%. Certo, pessoal? Se não for por uma dessas duas situações aí, nós não poderemos ter a resilição. Estamos terminando, gente. Artigo 56. Nos demais casos de locação não residencial, ou seja, para qualquer outro caso de locação que não seja enquadrado no artigo 51, 53 e 54, pessoal, nos demais casos de locação para fins não residenciais, o contrato por prazo determinado cessa de pleno direito fim do prazo estipulado, independentemente de notificação, que é aquela regra geral que nós já vimos, né, gente? Então, por exemplo, eu aluguei um imóvel para um escritório de advocacia, pessoal. Para o escritório de advocacia não vai se enquadrar em nenhuma das hipóteses do artigo 51, 53 e 54. Então, eu vou aplicar o artigo 56, tá? Então, um escritório de advocacia, um escritório de engenharia ou qualquer outra atividade que não se enquadrar aí nesses três artigos. Aí, nessas três situações aí, pessoal, nós vamos para a regra geral, né? Contrato com prazo determinado não precisa de notificação, né? Acabou o prazo, pessoal, acabou o contrato, né? Mesma ideia que nós já vimos. Acabou o prazo, acabou o contrato, o locatário é obrigado a sair. E acabou o prazo, locatário não saiu, locador não se opôs, pessoal, passado 30 dias, renovação com prazo indeterminado, tá, pessoal? Então, a ideia é a mesma que nós já estudamos lá na locação, que a gente tem estudado na locação desde o Código Civil. Essa ideia da renovação aqui tá lá no parágrafo único do artigo. Vai falar exatamente isso. Acabou o prazo, o locatário não saiu, o locador não se opôs, passaram 30 dias, renovação com prazo indeterminado. Olha lá o artigo, parágrafo único aqui, ó, fim do prazo estipulado,
Se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, presume-se a prorrogada a locação nas mesmas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. A mesma redação do artigo que a gente já viu, tá? Então, passar 30 dias, renovação com prazo indeterminado. E por fim, pessoal, o artigo 57 vai tratar para nós da regra em relação ao prazo indeterminado, contrato de locação com prazo indeterminado, né? A regra também é igual à que a gente já estudou, pessoal. Notificação com prazo de 30 dias para sair, que está lá no artigo 57 da Lei de Locação. Contrato de locação com prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito pelo locador, concedido ao locatário 30 dias para desocupação. Veja que, sendo por prazo indeterminado, o locatário não tem proteção alguma, certo, pessoal? Então, sendo com prazo indeterminado, a notificação para sair é de 30 dias, igual à regra geral que a gente estudou, tá? 30 dias para sair.